Fala pessoal, tudo tranquilo? Voltamos com o Lucão Responde. Agora eu vou conseguir voltar a postar semanalmente, porque é algo que eu gosto muito de fazer, responder as perguntas de vocês. Então, para quem não sabe, nesse Lucão Responde eu acho que é o 7 ou 8. Eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha do Instagram. E é uma forma de eu poder esclarecer as dúvidas, ajudar vocês e também poder responder diretamente as dúvidas que muitas pessoas têm. Às vezes vocês deixam nos comentários para mim em algumas redes sociais, só que eu não consigo ler todos os comentários, então fica muito difícil de eu conseguir responder individualmente. Assim é um pouco mais fácil. Então, se você quiser mandar suas perguntas, você me segue lá no Instagram, que na sexta ou sábado eu abro a caixinha para responder no Lucão Responde. Então eu vou começar aqui pelas perguntas e aí vamos respondendo. O que acha do aplicativo MyFitnessPal? Então, eu utilizei muito esse aplicativo quando eu comecei a montar dieta. Até porque, na época que eu comecei, eu era muito influenciado pelo Caio Botura, aquela ideia de dieta flexível, que é algo que no Brasil eu acho que foi ele que trouxe o conceito, e na época ele recomendava o MyFitnessPal, que era o aplicativo para fazer esse tracking aí de calorias. Então eu gostava muito do aplicativo. Hoje eu já não uso mais, porque eu uso um software que é para prescrição de dieta, que é o WebDiet, mas na época que eu usava eu achava ótimo e não tinha o que reclamar. Não sei se agora tem que pagar mais, o que tem que fazer, mas na época que eu usava o MyFitnessPal eu gostava bastante. Então é um aplicativo que eu acho legal e é confiável sim. Existe um teto de absorção por refeição de proteína? Se existe, quanto? Então, provavelmente deve existir um teto. O que a gente sabe, tem um estudo que ele é bem recente até, que ele mostrou que até 100 gramas de proteína você consegue absorver e utilizar 100 gramas numa mesma refeição. Aí algumas pessoas podem pensar, então eu posso comer 100 gramas de proteína, não 100 gramas, por exemplo, de peito de frango, 100 gramas do macronutriente, de uma vez só que tá tudo tranquilo. Eu só acho que esse tipo de abordagem é um pouco insustentável a longo prazo, porque você tem que comer muita proteína e é difícil bater tudo isso de uma vez só. Mas pelo menos abre a perspectiva aí de repente você não conseguiu consumir a proteína do dia, você fazer refeições mais carregadas. Acho que de repente para pessoas que trabalham viajando é uma perspectiva interessante. Então acaba que abre aí uma janela legal aí pra gente conseguir adaptar esse conceito. É uma época que se acreditava que esse limite era 20, 30 gramas, mas hoje a gente sabe que o limite é bem maior, né? Como eu falei para vocês, tem esse estudo aí com 100 gramas de proteína na mesma refeição. Então eu acho que a gente pode falar que esse teto ele é muito maior do que a gente achou que seria. O que pode acontecer é que o pessoal vai interpretar errado e vai falar, ele falou que eu posso comer toda a proteína numa refeição só. Pessoal, provavelmente é mais factível e sustentável distribuir a proteína em 3, 4 refeições do que tentar ficar fazendo refeições com quantidades absurdas de proteína. Mas como eu falei, é bom a gente saber que existe uma saída para pessoas que não conseguem comer muita proteína de forma fracionada. Quais são as formas conhecidas da hipertrofia? Sinalização e a verdade de estímulos. Eu acho que ele fez uma pergunta aqui mais sobre sinalização celular, né? Bom, o que a gente sabe é que são vários estímulos que podem provocar ou favorecer a hipertrofia. Existem estímulos nutricionais, por exemplo, o aumento da ingestão de proteínas combinado com o treino de musculação, e aí o treino de musculação entra com o estresse mecânico, a sobrecarga mecânica, né, que vai sinalizar, o pessoal conhece como tensão mecânica. Essa tensão mecânica ela é sentida pelo músculo, ela é transmitida e transformada num sinal intracelular. Isso acontece de fato. Como é feita essa transmissão ainda não é completamente esclarecido, parece ter papel de quinase de adesão focal, de integrinas. Eu sei que aqui a nomenclatura fica um pouco mais difícil, pessoal, mas é porque para falar de sinalização celular de hipertrofia não tem como a gente não tocar nesses pontos. O mecanismo completo ele não é elucidado. Também existem fatores metabólicos, né, que o pessoal conhece como estresse metabólico, só que o ponto é, a gente não sabe se o estresse metabólico por si só consegue provocar hipertrofia, porque tem condições onde você tem muito estresse metabólico e não tem hipertrofia. Então parece que esse estresse metabólico ele é importante nas condições de alta tensão mecânica, que é alto recrutamento de unidades motoras, muitas fibras ativas, e você também tem fatores hormonais, né? Se você for pegar, por exemplo, testosterona em doses suprafisiológicas ou durante a puberdade, você tem um desenvolvimento muscular considerável. Então você junta aí, né, fatores nutricionais, hormonais e esses de exercício, por exemplo, treino, musculação principalmente, mas pode ser calistenia, qualquer exercício contra uma resistência vai provocar aumento da síntese proteica e em combinação com isso aumento da ingestão proteica. Seriam esses os estímulos que provocam a hipertrofia, né? Se você quiser saber exatamente o mecanismo, acho que não é só eu que não vou conseguir te responder. Ninguém vai porque o mecanismo não é 100% conhecido. Ox Primo e 1 ml de texto. Mais déficit calórico ajuda? Então, que ajuda, né? Você vai perder gordura e vai ter resultados estéticos muito bons. Agora, tem necessidade disso? Você precisa disso tudo do hormônio? Evoluiria com menos? Será que era o caso de usar hormônio? Tá preparado com
pro que vem pós, porque resultado vai dar, gente. Se vocês tomarem hormônios e treinarem, vocês vão ter resultado. Se vocês tomarem hormônio, treinar e fizer dieta, vocês vão ter resultado. Se você tiver num cutting tomando hormônio, a diferença é que você não vai perder massa muscular, você vai até ganhar massa muscular. Então você perde gordura e ganha massa muscular. Inclusive tem um estudo que fez isso. É um estudo com, acho que é militares, se eu não me engano. E aí tem um grupo que tá usando hormônio e outro que não usa hormônio. Ambos estão em restrição calórica. Você percebe que a gordura nos dois, ambos eles perdem gordura de forma similar, os dois grupos. Mas quem toma hormônio ganha massa muscular em restrição calórica. Então é uma vantagem importante. Como dar um up nos estudos? Tenho dificuldade em manter um foco nessa área. Então, eu vou te dar uma dica, pessoal, só que dica de estudo, assim, ó. Eu vou dizer o que eu fiz, não tô dizendo que é o melhor, o mais correto e que essa é a forma certa. Certamente deve ter pessoas mais qualificadas sobre formas mais eficientes de estudar do que eu estou indicando para vocês. Eu até acho que o que eu vou passar para vocês se encaixa aí dentro do que algumas pessoas podem sugerir. Só que o ponto crucial aí é que eu não vou dizer para vocês que a informação que eu estou passando é 100% correta, porque na verdade não é esse o ponto. É que eu vou contar o que eu fiz e como eu me mantenho atualizado e estudando no momento. Então, quando eu comecei a estudar, o que eu fazia, né? Primeiro, eu separava por temas. Então, por exemplo, eu vou estudar óxido nítrico, porque eu tinha que estudar especificamente o óxido nítrico para uma apresentação num grupo de estudo. Eu pegava e ficava 2 semanas estudando aquele tema. Como que eu fazia isso? Eu me propunha a ler 2 artigos de intervenção, ensaios randomizados, por dia. Normalmente eu fazia isso no período da tarde. De manhã, quando eu não tinha aula, né, isso quando eu estava na faculdade, o que eu fazia para estudar? Eu separava a base fisiológica daquilo que eu queria entender. Então, assim, as minhas leituras, elas eram divididas em leituras de base, fisiologia, bioquímica, sinalização celular, mecanismo. Aí eu dava um tempo e de tarde eu estudava os artigos específicos do tema que eu queria aprender. Por que eu falo isso? Porque vocês veem que eu sempre digo para vocês, estudem a base, é importante estudar a base, saber bioquímica, fisiologia. E eu realmente fiz isso, gente. Então, assim, ó, eu pego os livros de fisiologia, bioquímica, imunologia, tem um livro aqui atrás, por exemplo. O que eu faço? Eu pego de manhã, eu estudo esses temas, os temas de base. Aí eu estudo conforme a minha tolerância, de repente você não vai conseguir sentar e ler 45, 50 minutos, uma hora, nem sempre dá para fazer isso. Eu já teve momentos que eu sentei e estudei 30 minutos, 40, uma hora e meia, ia muito do que eu conseguia fazer no momento, do meu interesse ali, naquele livro. Aí eu lia aquele livro, aí eu ia atrás, separava os artigos e lia os artigos de tarde. Por que eu gostava de fazer essa divisão, né? Estuda um pouco, vai fazer outra coisa, porque eu me sentia mais preparado para absorver o conteúdo. E dessa forma, eu não conseguia ficar estudando um tema só de forma maçante, assim, por horas seguidas. Então eu gostava de dividir. Por mais que as coisas tenham uma sobreposição, por exemplo, você vai estudar fisiologia ela é meio que a base para todos os processos aí que você vai estudar de adaptação do treinamento, de nutrição e etc. Mas a questão é que não era diretamente o mesmo tema, então eu não me sentia muito cansado. Então eu gostava de fazer assim, ó, separava de manhã para estudar a base e de tarde estudar os artigos aplicados. Como já tem 8 anos que eu tenho uma estrutura boa de estudos, então você vai vendo muita coisa, né? Que nem eu falei para vocês, por exemplo, teve época que eu já tive rotina de estudo de 4, 5 horas por dia. Hoje eu já não consigo mais, porque eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que produzir conteúdo, que também ocupa tempo, né? Então eu não consigo estudar tanto assim. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu peguei o hábito de fazer, que é, tá me sobrando um tempo. Eu não quero, assim, não quero descansar, porque às vezes, pessoal, eu vou descansar e não vou estudar, entendeu? É uma coisa que vai acontecer. Só que tem momentos que eu falo, não, agora não tô sentindo necessidade de descansar. É aquele famoso momento que você fala, pô, cara, o que eu vou fazer agora? Eu, assim, já joguei mais jogos de videogame, hoje eu não jogo, mas mesmo assim ainda teria tempo se jogasse. É aqueles 45 minutos, uma hora que você tem meio avulso ali, eu paro para ler os artigos. Eu vou lendo, faço anotação, às vezes tem ideia de post. Então, assim, e diria para vocês, hoje pela minha rotina é mais difícil estudar. Ainda dá para estudar, mas eu tenho que estudar menos do que eu já estudei. Mas eu acho que, assim, se for para dar uma dica para vocês, é fazer essa divisão e não se cobrar excessivamente, sabe? Eu tenho que ler 50 páginas por não sei, 3 dias. Gente, assim, eu nunca me cobrei sobre a quantidade que eu ia estudar, porque isso sempre foi uma atividade prazerosa para mim, e até hoje é. Eu acho que um bom sinal de que eu não saturei isso foi que até hoje eu gosto de estudar. Então eu gosto de abrir o livro, eu gosto de grifar, eu gosto de fazer anotação, eu gosto de revisar, eu gosto de ler os artigos. Então eu acho que fazer isso de uma forma sustentável é fundamental para que vocês se mantenham fazendo a longo prazo. Vamos para a próxima aqui. Qual a diferença do agacho com step, segurando um peso, e do agacho livre,
que muitas mulheres fazem do agacho com o step segurando o peso. Ele tá falando a fundo, será? Comparado com o agachamento livre? Se for o a fundo, ele é um exercício unilateral, obviamente. E quando você coloca o step, você tem mais amplitude para flexão de joelho. Então você consegue alongar mais seu quadríceps. Eu gosto muito de fazer isso, porque senão o movimento fica muito curtinho. E daí o agachamento livre é um exercício similar ao a fundo. Óbvio, ele é bilateral, vai ter algumas diferenças de ativação muscular. Porém, eu acho que a principal diferença entre os dois é preferência individual mesmo, né? Assim, se você for perguntar no treinamento. Porque eles ocupam lugares meio parecidos. Vai dentro de um treino de exercício cadeia cinética fechado, os vastos trabalham bem, seu exercício onde dá pra você colocar uma boa carga adicional, né? Então, assim, atualmente, eu prefiro fazer o a fundo. Porque eu não gosto muito de agachamento, é um exercício um pouco desconfortável pra mim. Mas a diferença principal é essa, né? E eu acho que o pessoal às vezes fica muito preso nesse negócio de, esse exercício é melhor, faço esse ou aquele. Pessoal, vocês podem rotacionar os exercícios, então em determinados momentos vocês podem fazer uns, depois vocês podem fazer outros, porque não existe exercício obrigatório, né? Então, eu acho que você decompõe biomecanicamente, você vê os músculos ativos ali, o local que você vai encaixar no treinamento, e como você vai fazer isso, você vai fazer a rotação dos exercícios ao longo das semanas. O Ícaro falou, só pra marcar presença no vídeo, sucesso, Lucão. Pô, valeu, tamo junto, Ícaro, abração pra você aí, valeu por acompanhar o conteúdo, sei que você tá sempre assistindo aí, e esse carinho de vocês, gente, pra mim é, assim, é muito importante, porque enquanto produtor de conteúdo, uma pessoa que gosta de fazer conteúdo de divulgação científica, pra mim é extremamente gratificante ver que vocês estão dando valor pra isso, pro bom embasamento, que vocês gostam de ver uma pessoa que mostra o processo de aquisição do conhecimento, uma pessoa que estuda e que divulga pra vocês as informações. O que você acha sobre os 48 whey que a Benutri proibiu a venda por irregularidade? Então, eu não fui mais a fundo pra ver sobre isso aí, eu sei que tem um burburinho muito grande, só que assim, pessoal, aí eu vou falar a minha opinião geral sobre suplementos. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu estudei e mais eu tô envolvido nesse meio, menos eu gosto de suplementos no geral. Eu tomo whey, é o único suplemento que eu tomo. Agora, assim, eu vejo que dentro da parte da indústria de suplementos, produção de suplemento e regulamentação, tem muita coisa que tem que melhorar ainda. Eu acho que precisaria ter uma regulamentação um pouco mais severa sobre as afirmações que os suplementos fazem ou as propagandas que são feitas com o uso de suplementos. Porque, por exemplo, você não pode fazer uma propaganda de um medicamento, assim, uma propaganda regularizada de um medicamento, se o medicamento não tiver aquela finalidade, tanto que vocês sempre veem lá naquelas propagandas que eles dizem, em caso de sintoma, de persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E eu acho que suplemento, como a regulamentação ela não é tão rígida assim, acaba que acontece muito desse tipo de coisa. Muito produto irregular, volta e meia tem escândalo, aí o pessoal começa a fazer burburinho, porque, nossa, você viu que foi reprovado, você viu que foi aprovado, qual que é o whey mais puro, qual que é a creatina mais pura. Eu acho que existe toda uma estrutura que ainda precisa melhorar bastante. E é por isso que eu não gosto muito, assim, no geral, porque suplemento, as evidências são bem escassas do que funciona. E existe muita coisa vendendo. Então, assim, eu não sei se, de repente, se você fizer um pente fino maior para que as empresas vendam menos produtos, com um pouco mais de embasamento, se a qualidade disso vai melhorar, ou se é algo que você tem que melhorar a qualidade do processo de fabricação das empresas, como é que é a vigilância sobre isso. Porque eu fico pensando assim, é culpa das empresas ou é todo um ecossistema? Porque é óbvio que as empresas devem ser responsabilizadas pelo produto que elas estão fabricando. Agora, como eu falei para vocês, eu acho que todo esse ecossistema da suplementação tem muita ponta solta que precisaria melhorar. Então eu acho que seria legal que a gente tivesse um pouquinho mais de controle sobre as coisas. Mesmo vocês vivem vendo eu falar que não funciona, não funciona, não funciona, e tem muita coisa à venda, e de repente aí se descobre que o que funciona, a qualidade não é boa, então é complicado, né? Dieta de finalização de atletas de fisiculturismo. Algumas estratégias que usam. Vou falar da última estratégia que eu utilizei com o atleta, que eu preparei e finalizei. Pessoal, eu sei que, assim, normalmente a galera fala que, assim, existe um cronograma para você seguir, uma série de manipulações. Existe uma base, que é a hiperidratação. Depois você retira um pouco a água, né? Tem pessoas que tiram totalmente, tem pessoas que não retiram a água. E tem pessoas que não mexem na água. Mesma coisa com o sódio. Então, assim, o que eu
gosto de fazer, normalmente faço nos protocolos dos meus atletas. O atleta vem fazendo a dieta de preparação na Peak Week, naquela última semana a gente sobe a ingestão de água. Eu não faço o atleta beber 10 litros de água, eu acho que é no máximo, o máximo que eu coloquei foi 7 litros na preparação, essa Peak Week. Aí depois, conforme o corpo do atleta responde, a gente vai reduzindo um pouco essa água. Nessa última preparação, eu não tirei a água do atleta e eu não gosto de retirar, então até o último dia, ele ainda estava com água no dia da competição. Ele tomou água, tomou isotônico, então a gente teve várias estratégias. E por que eu gosto de fazer isso? Eu não gosto de sódio, por exemplo, não mexo no sódio, porque assim, eu acho que esse tipo de coisa pode muitas vezes sair meio como se fosse um tiro pela culatra ali na finalização, porque às vezes o atleta tá bem e ele piora na hora que vai finalizar. E eu tenho essa preocupação. Então, pensando nisso, como o teu corpo tem respostas compensatórias para caso você erre com diurético, caso você mexa muito na ingestão de sódio e na ingestão de água, de carboidrato, eu prefiro trabalhar de uma forma que eu consiga tentar ver que o atleta está mantendo o padrão de resposta que ele teve na reta final de preparação. Inclusive, tem algo que eu gosto muito de fazer, que é pegar e testar a estratégia de finalização de 3 a 4 semanas antes da competição, que foi o que a gente fez nessa finalização, e eu fiquei super satisfeito, porque em termos de condicionamento, ele não perdeu para ninguém no palco, ele não estava menos condicionado. A gente só teve um pouco de dificuldade de volume, mas aí é uma questão que precisaria de tempo para você conseguir. Então, as estratégias que eu uso é isso. Eu acho que a dica principal que eu poderia dar é tentar testar a finalização. Por quê? Porque às vezes o atleta não reage bem a determinado alimento, e você, pelo menos, você consegue descobrir isso aí com um pouco de antecedência. E aí, trabalhar com a hiperidratação. Normalmente eu vou hiperidratando, faço ali vou escalonando a água, né? Então a pessoa começa tomando, por exemplo, 4, 5, 6, 7 litros. E depois eu reduzo um pouco a água, eu não tiro a água. E daí no dia da competição a gente vai administrando a água conforme for a necessidade. Não mexo no sódio. O que acontece é que nesses dias onde a água tá alta, normalmente o carbo tá mais baixo. E depois a gente vai subindo o carboidrato ali. E o número de carb up, o número de dias de carb up, a quantidade de carboidrato depende do atleta. Como esse atleta eu já tinha testado a estratégia antes, então eu sabia mais ou menos como eu ia manipular isso aí. Então essas são as estratégias que eu uso. Hiperidratação, a depressão do carboidrato que é o padrão, mas o atleta já chega depletado, depois eu subo o carbo. A melhor divisão para naturais seria upper lower ou ABC? Então, não existe melhor divisão de treino, gente, para natural, porque assim, divisão de treino é prioridade. O nome que a gente vai dar para isso, por exemplo, se chama de upper lower. Upper, então, você vai treinar a parte superior num dia e a parte inferior no outro, né? Mas, assim, você pode treinar full body, por exemplo, também funciona. Agora, o volume individual de cada grupo muscular é importante. Então, por exemplo, quantas séries você está fazendo para costas no treino de upper? Quantas séries você está fazendo para quadríceps no treino de lower? Você tem o objetivo de desenvolver quadríceps posterior? Porque divisão de treino é prioridade. Vocês têm que dividir o treino baseado nas prioridades que vocês têm. Qual que é a tua prioridade de desenvolvimento? Eu falo isso por quê? Porque muita gente chega pra mim e fala: Lucas, estou fazendo ABC, ABC. Aí o volume está distribuído todo igual. Aí eu falo: tá, mas você tem algum grupo muscular que você tem prioridade de desenvolver? Daí a pessoa fala: eu queria desenvolver mais peito. Eu falo: tá, mas por que você está treinando exatamente com o mesmo volume peito e costas? Você queria desenvolver mais peito. Vocês entendem? E daí o que pode acontecer? Pode acontecer que a hora que você for dividir o treino, às vezes vai ficar um estímulo de peito junto com um treino de perna. Aí já não é mais upper lower, é full body. Vocês entendem? Então, eu acho que a nomenclatura ela é menos importante do que está sendo trabalhado, a ordem e o volume. Suplementação de vitamina D para pacientes pré-diabéticos faz sentido para você? Se tiver deficiência, sim. Se precisar corrigir, sim. Agora, assim, você pode especular sobre potenciais efeitos da vitamina D, até por causa do cálcio. O cálcio está envolvido na liberação de insulina também, né? Você tem alguns estudos, inclusive eu lembro que teve um orientador meu que ele trabalhava com, acho que era cafeína e sensibilidade à insulina, e a gente observava alguns mecanismos lá pelos quais a cafeína poderia melhorar a sensibilidade à insulina via liberação de cálcio. Agora, sim, eu não vou especular e dizer aqui para você que vitamina D é recomendada para todo paciente que tem pré-diabetes. Até porque pré-diabetes, eu acho que a mudança de estilo de vida é o fator crucial aí, né? Melhorar a alimentação, fazer a pessoa deixar de ser sedentária. Então, a vitamina D, eu acho que ela pode ser útil, mas eu não me ancoraria na vitamina D para dizer que é algo que, assim, é obrigatório para todo mundo que tem pré-diabetes. Não me hidratando. Vale a pena segurar os exercícios na fase excêntrica? Se sim, por quê? Então, a gente tem a recomendação de você segurar ali com mais ou menos 3 segundos o exercício na fase excêntrica para você melhorar os resultados do treino. Tem um ponto que é importante a gente pensar, que a fase excêntrica, ela sempre é trabalhada de forma subótima no treino. Por quê? Porque a gente não atinge a falha excêntrica. Realmente o ponto de término da série é a falha
falha concêntrica. Então, ao segurar a fase excêntrica, talvez você consiga extrair e aproveitar um pouco mais desse movimento. Só que a fase excêntrica, ela também tem propriedades biomecânicas diferentes, a relação de velocidade e produção de força é outra. Então, assim, baseado nos estudos, o que a gente pode recomendar é que segurar a fase excêntrica é interessante para que você tenha mais hipertrofia, pelo menos é isso que os estudos mostram. O mecanismo exato provavelmente envolve o aumento da produção de tensão e o aproveitamento na produção de tensão durante essa fase de movimento, principalmente dos componentes ativos, porque se você aumenta a velocidade de contração, a tendência é que na fase excêntrica você tenha maior ação dos elementos passivos, né? Uma vez que você tem uma diminuição da produção de força ativa. Só que por conta desse aumento na produção de força passiva, a fase excêntrica, quando você aumenta a velocidade, não necessariamente cai muita força de contração. Isso acontece com a fase concêntrica. Toda vez que eu entro nesses temas, pessoal, eu sei que fica meio complicado falar. É porque quando a pessoa pergunta por quê, eu presumo que ela quer uma justificativa. E aí a justificativa que eu sei é a justificativa que às vezes é um pouco mais complexa porque tem um outro embasamento um pouco mais profundo, né? Pergunta de leigo. Quanto mais massa muscular, de certa maneira, dificulta o acúmulo de gordura? Assim, ó, o que você pode especular é que para manter mais massa muscular, você tem que realocar mais calorias para o tecido muscular e reduzir esse direcionamento de calorias para o tecido adiposo. Existe uma hipótese que, assim, dentro da literatura existe, vocês podem procurar aí, que é energy portioning, que seria fracionamento energético, onde a massa muscular, o tecido muscular esquelético, rouba calorias do tecido adiposo. É uma hipótese legal. Eu acho que faz sentido, assim, se você for parar para pensar. Em tese, a pessoa que treina e tem mais massa muscular, para ela manter essa massa muscular, ela tem que alocar mais energia ali para sustentar aquele tecido, a síntese proteica, o remodelamento muscular, e ali também redirecionar glicogênio, o acúmulo de substrato energético. Agora, o quanto isso acontece, até que proporção, eu não vou saber te dizer. Eu digo para você assim, ó, talvez sim, exista uma base para que a gente aposte nesse raciocínio. Eu não vou, assim, confirmar para você que isso acontece, e assim, por exemplo, uma pessoa que, se ambos estiverem na mesma condição de superávit calórico, quem tem mais massa muscular vai ganhar menos gordura. Existe a especulação de que sim, né? Só que aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético, o cara tem 100 quilos, o outro tem 70 quilos. Ambos estão com o mesmo superávit calórico, ambos estão treinando. Quem tem mais massa muscular vai ganhar menos gordura? Eu não tenho consciência se existe uma informação dessa na literatura. Então, se tiver, eu desconheço, mas eu acho que não tem. Então eu diria para você que, assim, não tendo a informação direta, eu não posso te dizer com certeza, mas a gente pode especular o mecanismo, né? Quais são suas considerações sobre 150 gramas de arroz e 150 gramas de frango? Assim, isoladamente é ok. Agora, quantas vezes por dia? Eu colocaria, depende do feijão, vegetais, aí acho que para aumentar o teor de fibra. Não tem como opinar com uma refeição isolada, porque uma refeição isolada não determina o desfecho de uma dieta. Já pensou em fazer checklist de exercício? Como assim checklist de exercício? Eu não entendi a pergunta, calma. Checklist seria eu executando exercícios? Qual o melhor treino para atletas naturais? Não existe, gente. O melhor treino é aquele que obedece a sua prioridade, em que você consegue evoluir bem, respeitando a individualidade que você gosta, o que você consegue, o que você pode fazer e a sua tolerância individual aos estímulos. Eu diria que assim, o melhor treino é o que faz com que você consiga fazer mais volume de uma forma que você consiga se adaptar. Esse seria o melhor treino para naturais. Beleza. Amplitude exagerada no leg pode trazer lesão? Cara, eu acho que não, assim, amplitude exagerada, assim, se você tiver um excesso de amplitude, é uma característica das suas articulações, pode predispor ao risco de lesão, né? Agora, no leg press, eu acho que a máquina tem um limite ali, né? Existe um limite estrutural também, onde o teu joelho vai bater no teu peito ali. Então, assim, acho que no leg é quase impraticável esse excesso de amplitude, né? Mas acho que no leg press é difícil. Legumes pode comer à vontade mesmo? É que tem pouquíssima caloria, né? E como dá muita saciedade, a gente fala para comer à vontade, se for para comer alguma coisa dentro de uma dieta de emagrecimento, por exemplo, sejam coisas que não vão contribuir para o excesso de calorias. Então, a estratégia de comer legumes à vontade permite que você fique mais saciado e ali, dentre tudo que você pode fazer, é a que menos vai apresentar dano, porque o impacto é praticamente zero em termos de caloria dos alimentos. Meu mano, qual o descanso ideal entre as séries? Mono e multiarticular. Então, a gente tem uma revisão de literatura recente que mostra que os descansos eles podem ir de 1,5 minuto a 3 minutos. Quais são as considerações dessa revisão? Se você tem tempo para descansar, você pode descansar mais. Então, por exemplo, eu quero descansar 3 minutos em todos os exercícios. Pode descansar 3 minutos em todos os exercícios que vai dar bons resultados. Agora, tem outro aspecto. Dentro do tempo que você tem para executar o volume de treino que você se propôs, você vai conseguir descansar 3 minutos sempre? Se você pode, descansa 3 minutos. Mas talvez, de repente, você consiga
aproveitar esse tempo de forma melhor e fazer mais volume descansando um pouco menos. E aí você colocou algo que é interessante aqui, ó, monimultiarticular. O que a gente pode especular também é que pela característica de fadiga de exercícios monoarticulares, são exercícios onde você faz uma contração muscular mais isolada, você tem menos músculos ativos, a característica de fadiga seja menor e você possa descansar menos. Só que daí, como eu falei para vocês, é uma especulação, tem estudo até que mostra, por exemplo, que a extensora é menos impactada por descansos curtos que o leg press. Então, assim, se a gente for seguir uma regrinha, sentido lógico, e também baseado em algumas evidências, o que seria? Seria você descansar mais nos exercícios multiarticulares e descansar menos nos monoarticulares. Então, por exemplo, assim, se for para descansar menos, tente fazer isso em exercícios monoarticulares. Como eu falei, se tiver tempo para descansar, bastante entre todos, pode descansar e a literatura inclusive apoia isso, que se você quer maximizar os resultados, descanse mais. Agora, se você quer poupar tempo, pega os monoarticulares que parecem ser menos influenciados pelos descansos curtos e descanse menos neles. Gastrite. O Gastro falou para suspender whey por ser derivado do leite alimentar bactérias ruins do estômago. Whey alimentar bactéria ruim do estômago? Se tem algum problema com ingestão proteica, algumas pessoas podem sentir desconforto com alimentos específicos. Agora, a gente não tem nenhuma evidência de que o whey especificamente ele é ruim para gastrite e provoca a proliferação de micro-organismos que vão impactar negativamente a saúde. Só que assim, pessoal, eu não vou passar por cima da autoridade do médico que está cuidando da pessoa, né? Então talvez ele, observando a tua sintomatologia, sentiu necessidade de tirar o whey. Agora, a justificativa para isso, eu teria que entender qual foi a justificativa que ele deu. E de onde veio essa justificativa também é extremamente importante, né? Qual a melhor divisão de treino para quem precisa melhorar costas, panturrilha e ombro? Cara, você tem que dividir o teu treino de uma forma que você priorize esses músculos. Então, volume maior para costas, panturrilha e para ombro ao longo da semana. Aí você vai ter que distribuir o volume de treino priorizando esses grupos musculares. Como você vai fazer isso? Depende. Quantas vezes você vai treinar? Qual tempo disponível você tem? Quantas séries você está fazendo atualmente? Vocês entendem a importância da individualização do treinamento e como não dá para responder de forma generalista, assim? Qual a sua opinião sobre modulação intestinal, Lucas? Sou estudante de nutrição e é a área que mais está sendo comentada na modulação intestinal. Será que é da colônia da microbiota, ali, né, dos micro-organismos, do trato gastrointestinal? Então, eu acho que é um assunto interessante, mas que as evidências ainda elas estão começando. A gente não sabe exatamente o que precisa colocar. Eu sei que tem aquela ideia de transplante, né, de indivíduos magros para indivíduos obesos. Agora, o estudo sobre microbiota é bem complicado porque tudo mexe na microbiota. Então, por exemplo, essa modulação intestinal favorece o emagrecimento? Existe uma evidência concreta? Como que você vai fazer essa modulação intestinal? Como que você vai ver qual bactéria você tem que colocar ali dentro daquela flora? Qual a quantidade dessa bactéria? O que você vai ter que colocar para alimentar essa colônia de bactérias que estão sendo inseridas ali? Então, assim, eu acho que é uma área promissora, mas que precisa de bastante evidência ainda para a gente recomendar. Talvez o que esteja acontecendo seja um hype muito grande na nutrição em todas as áreas, isso sempre acontece, com algo que a gente não sabe bem o que vai ser de fato, mas que as pessoas gostam de falar porque a gente tá sempre procurando uma coisa nova para discutir, né? Tem como emagrecer sem perder músculo e sem conseguir bater a meta de proteína diária? É um pouco mais difícil sem bater a meta de proteína diária. Assim, os estudos recomendam que pelo menos ali 1,6 a 2,2 gramas para você tentar fazer essa manutenção. Só que normalmente para manter a massa muscular a gente trabalha com a proteína mais perto de 2 gramas quilo. Não vou dizer para você que é impossível, mas é mais difícil, né? Então assim, se pensar em probabilidade, a probabilidade de você manter a massa muscular é menor. Visando só a hipertrofia, é interessante ir até a falha em todas as séries. Os estudos não mostram que existe uma vantagem entre falhar, especificamente. Pode ficar 1 ou 2 repetições na reserva ali. Então, pensando em hipertrofia, eu acho que o problema da falha é que se você falha sempre, talvez você acabe prejudicando sempre as séries seguintes e o restante do teu treino. É mesmo que você descanse bem. Então, eu acho legal, por exemplo, ficar sempre próximo da falha e atingir a falha pontualmente. E essa é a recomendação que eu dou baseado no que a literatura tem de informação. O tríceps francês deve ser feito com o cotovelo fechado? Não. Me corrigiram para fechar o máximo. Não preciso fechar o cotovelo. Inclusive, para algumas pessoas é muito desconfortável fazer um movimento assim. Já viu os treinos push-pull legs do Jeff Nippard? Dizem que é muito volume. Mas aí, pessoal, isso é um ponto que eu, assim, quem diz que é muito volume? Porque, assim, eu acho curioso, porque o pessoal, por exemplo, a crítica da galera é falar, o cara não tem shape. Beleza, daí quando o cara tem shape, eles falam, é muito volume. Mas, em tese, assim, se as pessoas usam o argumento do shape para justificar o volume baixo, porque, assim, não existe na literatura científica justificativa. E daí o pessoal vai apelar para alguns exemplos isolados. Só vão por uma lógica fisiológica. Eu não entendo por que criticar dizendo que é muito volume. O cara não tá se adaptando, o shape dele não responde bem, porque é muito volume se ele tá respaldado pela ciência e parece ter resultado prático. Eu não entendo o
motivo das críticas. Lucão, poderia indicar calculadoras nutricionais para ajudar na criação de novas receitas? Então, a gente falou do MyFitnessPal, o problema é que tem muitas que são pagas, né? Você pode registrar, por exemplo, no software que eu uso, que é o WebDiet, dá para fazer receita. Mas agora, se quer usar gratuito, daí aí já não consigo te indicar. O MyFitnessPal, será que tá dando para fazer receita? Uma época dava para criar essa receita, não sei se agora é pago, não é pago. Fat Secret eu nunca usei, então não sei. É difícil pra eu recomendar. Quanto de proteína precisa comer para ganho de massa? Cara, você tem 66 quilos, 1,6 gramas, vai dar ali umas 110 gramas de proteína, 105 gramas de proteína já tá show, né? As recomendações de literatura científica são essas para ganhar massa muscular, pelo menos 1,6. Nossa, tem pergunta aí, né, gente? Melhor treino para evitar flacidez, menos 19 quilos em 2 anos de déficit calórico, mas estou 1 ano sem academia. Tá, a resposta tá na pergunta, tem que voltar para academia, porque você vai fazer com que o teu músculo cresça, ele se aproxime da pele e diminua a flacidez. Então eu acho que assim, a única coisa que dá pra fazer, tirando um procedimento estético, a cirurgia plástica, é academia. O GVT é útil em um exercício de membro de prioridade ou é melhor fazer mais exercícios diferentes? Eu apostaria em mais exercícios diferentes. O GVT não é uma técnica de treino muito boa, não. Os estudos que comparam o GVT com o método tradicional mostram que o GVT não é superior e, assim, eu não vejo muita vantagem para fazer esse volume grande de séries em um treino só, em um exercício só. Eu dividiria em mais exercícios diferentes. Como usar metformina no cutting? Eu não usaria metformina no cutting, falo até com um pouco de propriedade, porque foi o tema do meu TCC, estudei a fundo isso aí uma época. E assim, o que a gente sabe, pelo menos via estudos até hoje, é que o efeito de melhora da sensibilidade à insulina da metformina não se soma com o do exercício. Então não parece ser amplificado. Não sei se teria vantagem para usar, e daí como é medicamento, não sei se faz muito sentido recomendar. Lucão, existe a diferença entre mudar o treino constantemente e manter a mesma rotina por longos períodos? Então, Pedro, eu diria para você que rotacionar os exercícios é interessante, mas agora eu não posso dizer para você que você não vai ter resultado se você manter o mesmo treino por muito tempo. Eu só acho que essa rotação de exercícios, estimular diferentes porções, diferentes comprimentos musculares, pode provocar adaptações positivas. Então eu diria para você que, cara, assim, eu acho legal rotacionar os exercícios, mas não posso dizer que ficar com o mesmo treino não dá resultado, entende? Salve, Lucão, terminei o ensino médio e quero ser nutricionista. A área é muito difícil, paga bem? Cara, a dificuldade, assim, estudar, acho que qualquer área, se você for bem a fundo, é difícil. O paga bem, cara, aí é muito... É porque, assim, gente, eu não consigo falar sobre isso, porque aí tem a minha perspectiva, e, assim, é aquilo. O que eu considero que é ganhar bem, que pra mim é o suficiente, talvez não seja pra outra pessoa. E depende das ambições que você tem na vida. Se você quer ter uma vida tranquila, quer conseguir comprar suas coisas, é conseguir o padrão de vida que você quer ter, sabe? Mas eu digo que dá pra viver bem. Agora, se é a vida que você deseja, aí já não sei. Dor de cabeça ao realizar exercícios livres até a falha. É algo relacionado a estar treinando 6 dias seguidos? Tá, cara, é difícil saber o que pode estar provocando essa dor de cabeça. É muito difícil, porque provavelmente é algo que é multifatorial, né? Talvez o excesso de treino, mas daí é só uma especulação, né? Seria que descansar para testar. O que faz o corpo ter genética para algumas partes do corpo e ele simplesmente decide sozinho? É porque quando você tem o teu desenvolvimento embrionário e a formação das células, é assim, cara, o teu corpo ele vai distribuir receptores, vai ter sinalização celular que não vai ser 100% uniforme. Então, dependendo da tua genética aí, de como a célula foi desenvolvida, como os genes se manifestaram, você vai ter mais facilidade para algumas coisas que para outras, né? Cara, isso envolve muita coisa, né? Desde coordenação motora até formato do corpo mesmo. Não é que o corpo escolhe, é que no teu desenvolvimento aquelas células são mais responsivas ao estímulo, ou tem uma morfologia ali que favorece, então é mais nesse sentido mesmo, né? Porque é isso, você vai desenvolvendo célula por célula no teu desenvolvimento embrionário lá. Algumas células e algumas pessoas podem ter características que favorecem o desenvolvimento muscular, né? Ou algumas localizações do corpo. Que suplemento natural que quer crescer e perder gordura deve tomar? Manda um salve pro 2P. Salve 2P. Cara, suplemento só whey creatina. Só esse aí, pra natural não tem muito mais que investir não. O resto a evidência é bem limitada, a gente não sabe o que funciona e em que condição funciona. Quais as melhores vitaminas para se repor? As que realmente faz diferença? Nenhuma, cara. Se alimenta bem. Não existe necessidade de repor vitamina e pode inclusive prejudicar. Eu até postei os estudos esses dias aí mostrando que, por exemplo, suplementar vitamina E pode aumentar o risco de algumas doenças, segundo os estudos. Então, não recomendo que você suplemente sem necessidade. Pessoal, suplementação de vitamina é só se você tiver deficiência para suplementar, tá? Não precisa corrigir deficiência inexistente. Escuto muito que banho gelado atrapalha a hipertrofia. Isso é verdade, segundo os estudos? Sim. Parece atrapalhar ali as cascatas de sinalização intracelular e parece resultar em
um decréscimo na hipertrofia após o treinamento. Tem forma de injetar texto e deixar em níveis fisiológicos sem colaterais? Cara, assim, pra quem tem deficiência, isso melhora a saúde. Só que se você não tem, o que acontece? Colocou o texto de fora, teu corpo para de produzir, né? Você tem esse feedback aí e as glândulas vão parar de produzir testosterona. Então vai ter que continuar tomando pra sempre. E tem uma outra característica, a nossa testosterona é pulsátil, né? Você vai liberando impulsos. A testosterona que você injeta, ela vai atingir um pico e depois ela vai cair. Então a curva ela é um pouco diferente, porque o momento que tá mais alto, às vezes tá muito alto, e fisiologicamente a característica é diferente a nossa. E assim, sem ter colateral, aí é difícil, cara. É difícil porque a suscetibilidade colateral é muito individual, né? Vi um cara falando que rosca 45 graus é lesivo pro ombro. O que você acha? Por si só não é lesivo. Pra você ter uma lesão é multifatorial, gente. Não é assim, fiz tal coisa, vou me lesionar. A não ser que seja muito fora o movimento do que você tá habituado a fazer. Então daí talvez sim, mas tirando isso não. Onde você encontra os artigos para estudo? Procura aleatoriamente ou tem local específico onde os encontra por tema? Eu procuro no PubMed, coloco as palavras-chave dos escritores lá, e aí vou lendo os artigos que aparecem, seleciono e vou lendo. Vou competir em abril, sou natural. Quanto tempo devo começar a secar? Cara, dá umas 16 semanas, pelo menos, aí pra você secar com qualidade e não fritar a tua massa muscular. Só que também depende de como você tá agora, mas acho que 16 semanas é uma boa recomendação pra você poder fazer com calma. Como você faz o cálculo de quanto seu aluno gasta em calorias no treino? Eu não faço esse cálculo. Eu calculo o JET lá com o fator de atividade, porque eu acho que não vale a pena esse preciosismo, gente. Não vale mesmo. Porque o que você precisa é, cronicamente, estar com o balanço energético adequado. Isso é mais importante do que a precisão minuciosa diariamente. Fala sobre a resistência à insulina, alimentos que auxiliam e se realmente atrapalham os ganhos. Alimentos que auxiliam a melhorar a resistência à insulina, na verdade, melhorar a resistência à insulina, você tem que evitar o consumo de carboidratos refinados em excesso. Assim, consumir eventualmente não é um problema, se for a base da dieta. Não pode ser sedentário, tem que fazer exercício físico, atividade física e ter uma alimentação adequada, assim, para resistência à insulina é isso. E reduzir o tecido adiposo, porque o tecido adiposo, ele secreta citocina inflamatória que atrapalha a ação da insulina. Então seria isso, manter a composição corporal saudável, se alimentar bem e fazer exercício. Não tem muito segredo para resistência à insulina, é isso aí. Oxandrolona, efeitos colaterais. Depende da dose, né? Normalmente o oxandrolona se usa em dose bem baixa. Os efeitos colaterais são os colaterais de todos os hormônios, né? Pode ter acne, queda de cabelo, inibir o eixo a depender da dose. Então os efeitos colaterais da oxandrolona são esses, mas é que normalmente se usa em dose muito baixa, né? Então, tanto que é um hormônio que muitas vezes as mulheres usam bastante. Se aumentar a ingestão calórica no cut, mas continuar em déficit, eu continuo seco? Se você continuar em déficit, você não vai ganhar gordura, né? Então, sim. Baixo volume e alta frequência não tem evidência, mas tu acha que faz sentido? Se não tem evidência, não faz sentido pra mim. Não tem muito o que dizer, gente, porque assim, a galera da alta frequência e baixo volume, eles dizem que é fisiologia. Mas, pessoal, se não se manifesta cronicamente, não faz sentido. Não adianta você pegar um desfecho agudo e tentar predizer um desfecho crônico. Isso é um erro metodológico muito sério. Seria, por exemplo, eu querer dizer quem vai ter mais hipertrofia com base na resposta de um treino. Vocês entendem que não é assim? Que é um processo crônico, que demora mais tempo? Pra mim, não interessa se faz sentido lógico. As coisas não tem que ter sentido lógico. Elas têm que acontecer. Se não acontece, eu digo que não acontece. Então, pra mim, se não tem evidência, não faz sentido. Porque é a postura que eu uso pra tudo, né? Não é só pro volume, é basicamente pra tudo. Se eu não bater as metas de calorias, pode me atrapalhar no ganho de massa? Cara, se você tiver em déficit, é mais difícil ganhar massa muscular, né? Mas já, se você não estiver em déficit, daí provavelmente você já tem margem pra ganhar, já. Recomenda fazer panturrilha de assim e outro não, quem tem dificuldade de desenvolvê-las? Pode ser uma estratégia. Cara, você vai fazer o quê? 3 séries por dia? Então você vai treinar ela, 3, 4 vezes na semana? São 12 séries. Eu acho que dá até pra fazer tipo umas 15 séries, de repente dividir em 2, 3 dias. Pode ser. Cardio antes do treino atrapalha o desempenho da musculação? Cara, aí você tem um ponto que é o seguinte, ó. Se tem chance de atrapalhar, a chance é maior sendo antes que depois. Então eu acho mais prudente fazer depois, por uma questão de, assim, se você for pensar, tipo, única e exclusivamente no que faz sentido, né? Mas agora, pra atrapalhar, o volume tem que ser um pouco alto. Mas assim, considerando que você vai fazer o cardio e vai fazer a musculação, faz depois. Só que daí tem um outro aspecto que seria assim, eu gosto de fazer o cardio antes. Beleza, cara,
faz o que você gosta de fazer, porque o importante é se manter treinando. Tudo bem fazer cardio moderado na bike depois de malhar a perna? Tudo bem. Para atrapalhar a hipertrofia tem que ter muito volume o cardio e muita intensidade. Treino com volume baixo e frequência alta, eu acho válido. Eu acho que isso aí é especulação de rede social, gente. Não tem evidência para isso. Pessoal, acho que terminei as perguntas. Terminei. Muitas perguntas respondidas. Vou agradecer vocês que assistiram o vídeo. Compartilhem se vocês gostaram do conteúdo. Hoje a gente tá aqui num outro lugar, né? Sejam bem-vindos ao escritório onde eu faço as avaliações dos meus pacientes e clientes. Esse é um outro local que também faz parte da minha vida. Normalmente eu gravo na minha casa, né? Mas às vezes meu filho tá lá e daí sempre que eu tô gravando ele quer mexer no celular, daí acaba que o vídeo fica meio atrapalhado. Até por isso eu tô investindo, né? Comprei microfone, comprei tablet pra conseguir gravar mais conteúdo pra vocês. Então, agradecer também esse reconhecimento que vocês estão me proporcionando, aí vocês estão me dando. E aguardo vocês no próximo Lucão Responde, mais um vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês. Agradeço demais pelo carinho, espero vocês no próximo vídeo e nos vemos. Muito obrigado, gente.